Guardou coisa nenhuma, rapaz. Aleluia. Guardou coisa nenhuma, rapaz. Ele foi pro Hades. Ni comum nanaia. Respeita ni comum nanaia. Eu tenho medo. Sabe por que eu mandei a minha esposa? Ela lê? Porque eu sou analfabeto. Aleluia. De pai, mãe e vizinho. Eu sei de onde Jesus me tirou. Do lugar difícil. Do lugar estreito. Que eu gostava. E eu dizia, eu tenho candomblé no sangue. Nasci espírita. E vou morrer espírita. Aí Deus lá de cima, oi. De fundo. Como é a história? Como é a história, Bradilson? Não é como tu quer, não. É como eu quero. Aleluia. Glória. Sou grande, sou fiel. Agora eu tive que dar luz. Agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando chegar. Cumprimento a maravilha do Senhor mais uma vez. Assim oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Estamos na tua presença, Pai amado, te apresentamos os emissas perto da tua casa. Vai abençoando cada servo que vai ofertar, vai dizimar, Pai amado. Vê aqueles também, Senhor, que tem condição, que tem desejo, mas não tem condições, Pai. Vai abrindo as portas que estão fechadas, Pai amado. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos teus servos, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja teu nome. Aleluia, aleluia. João teve uma visão na ilha de Paz.
E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Santo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Glória. teu Chegou nome. a hora da palavra. E a nossa missionária Paula Menezes está com oportunidade. Aleluia. A missionária Cida, ora para ela. Glória a Deus. Tu és grande, Jesus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim vamos orar, amém? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, Senhor, nós entregamos a tua serva em tuas mãos, ó Pai, porque ela vai trazer a tua palavra santa, Senhor. Ó Senhor, fala ao coração dela, coloca na boca dela aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, e não, Senhor, aquilo que precisamos, aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Ser na vida dela mais e mais, Senhor. Aleluia. Abençoa, dá livramentos, Senhor, em nome de Jesus. Enche tua serva nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, é um versículo, né, uma passagem conhecida, em Marcos 5 e o 25. Aleluia, Jesus. Pergunta ao pastor até que horas, porque já tem 15 minutos, né, para o término do culto. Até que hora eu posso ir, porque a gente tem que ter prudência na casa do Senhor. Amém? Ok. Glória a Deus. Agradeço, né, também a confiança do pastor, do evangelista e da igreja por esta rica oportunidade. Todos já acharam? Amém. Glória a Deus. E diz assim: então uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, virtude é poder, tá? Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. E disseram aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Pode ser cair. De glória. Aleluia. E meu pastor sabe, o convite foi feito na semana passada, numa festividade, acho que há 15 dias ou 8 dias atrás. E aí, só quem sabe o amanhã é quem? É Deus. E aí eu aceitei. Só que no adentrar desta semana aconteceu algo terrível na minha família, em plena segunda-feira pela manhã. E eu hoje cheguei e disse: Senhor, o que é que eu vou falar para a tua igreja? Porque tu sabe que eu estou no meio da tempestade. O vento está balançando para lá e para cá. Aleluia, o barco, né? Naquele mar revolto, redio, e ele disse: fala de milagre instantâneo. Glória a Deus. Porque foi de imediato. Quando ela tocou, ela foi sarada. Glória a Deus. E na segunda-feira, quando eu me acordo, ali pela manhã, porque eu e você temos que pregar o que vivemos. A gente não pode chegar no púlpito santo do Senhor e falar coisa que a gente não vive. Por isso que ele
coloca testemunho na minha e na tua boca, para a gente dividir o aprendizado. E ali na segunda-feira, quando eu acordava, eu já começo orando, antes de descer da cama. Deitada ou sentada, mas eu já oro. Entrego o meu dia, minha semana, apresento os meus, né? E o Senhor toma a frente, toma a direção desse dia. E quando eu boto o pé no chão, meu telefone toca. Minha sobrinha, ela não é de acordar cedo. E eu disse, eu tenho alguma coisa errada. E aí ela deu a notícia. Olha, tia, aconteceu uma tragédia com o tio Fabinho. A esposa dele esfaqueou ele no pescoço. Eu disse, como? E o desespero veio bater, né? Porque você só pensa o pior. Mas eu, de imediato, na posição, com a mão posta para o céu, eu disse, Senhor, eu não posso, mas tu pode, eu não aceito que a morte vença hoje. Vai lá e repreende, Senhor, o espírito da morte naquele lugar. Não permita que o inimigo ganhe a vida do meu irmão hoje. Senhor, porque essa vida é tua. Vai lá na minha frente, enquanto eu não chego. Chega primeiro, e Jesus chegou. Aleluia. Glória a Deus, Jesus chegou. Chegou e chegou lindo, porque meu irmão foi socorrido, chegou lá, fez todo o encaminhamento, UTI, e você ainda fica pensando, tem risco de vida, UTI, algo. E à tarde eu fui visitá-lo na segunda-feira. Minha mãe entrou, só podia entrar 2 pessoas, e quando eu cheguei ali, igreja, para a honra e glória do Senhor, que eu falei com o médico, ele disse assim, foi milagre. E eu disse, eita, eu sei o Deus que eu sigo, glória a Deus. Porque ele disse, por pouco, muito pouco, ou ele não ficou paralítico ou ele não morreu. E eu disse, hã? Aí ele disse, porque foi praticamente aos olhos humanos, pelo que examinamos, a cirurgia já foi descartada e foi superficial. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai ficar 24 horas em observação, porque se tiver algo que venha acontecer, ele já está aqui e já está sobre cuidados. E eu tenho uma palavra no meu coração para você nessa tarde. Quando Deus, ele começa alguma coisa, ele não faz pela metade. Ele conclui o processo. E ali eu disse, eu creio, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E fui embora em paz com a minha mãe. Minha mãe se tranquilizou, fiquei o tempo todo com ela, porque a minha preocupação maior ainda era minha mãe, porque quando já está idosa, a gente tem que cuidar em dobro, né? Tem que valorizar, porque foi Deus que escolheu ela para ser a minha ou a tua genitora. É a nossa mãe, é um presente que Deus deu e que muitos hoje não valorizam mais. Mas eu não fui criada com ela, eu fui criada pela minha avó, que era minha mãe, também já perdi, né? O Senhor guardou. E aí, e meu pai também, e ficou ela. Então, para mim, ainda é a parte do tesouro naquele baú que ele deixou em vida para mim. E ali, minha mãe se tranquilizou, viemos embora. Quando foi na terça-feira, teve a visita, porque ele precisava de um exame. Deus encaminhou tudo de rápido, assim, ó. Foi muito ligeiro. Aleluia. E aí, eu fui ontem buscar ele de volta para casa. Estava lá. Hoje já está em casa, na paz. E ainda não parou por aí, igreja. Porque no meio do processo, minha tia, a irmã da minha mãe, que mora com ela, minhas 2 velhinhas lá, foi aperreada trabalhar, voltou no meio do trabalho lá, entre um banco e outro, escorregou, quebrou o punho. Mas deixa eu te dizer, todo mundo olhou para o punho dela. Sabe o que eu olhei? Mais um milagre. Porque Deus chegou primeiro. Que se ela cai com o quadris, a médica disse que ela quebrava a perna e o quadris. E para andar de novo, seria um processo. Então, o braço é o de menos. Mas eu quero dizer a vocês, quando algo acontecer de pior na vida de vocês, faça como essa mulher aqui. Olhe para o alvo, olhe para o Senhor, que é capaz de reverter qualquer situação. Mas vai depender do nível da fé. Porque se não tiver, também não adianta. Porque você crê que Ele pode
ouviu falar que ele podia, e ela creu com todas as forças que ele podia. E ele fez. Irmãs, eu quero dizer algo também para vocês, que o Senhor falava no meio dessa turbulência. Ei, o trabalho na casa do Senhor não é vão. Aleluia. O trabalho para o Senhor não é vão. Porque enquanto tu estás aqui, do outro lado Ele está cuidando. Ele está cuidando do teu, Ele está guardando, está botando a tua casa em pé. Ele cuida daquilo que você deixou lá e veio dar a primícia para Ele. Porque neste dia, as que estavam aqui desde manhã, se santificando, orando, intercedendo, o céu estava trabalhando. E ainda continua, porque a reserva de azeite, o que tu recebeu hoje, fica para hoje, para amanhã, para depois, mas não deixa esvaziar não. Continua buscando, continua enchendo, porque vai chegar um tempo que a gente não vai precisar só de um pouquinho que desceu, não. A gente vai precisar de muito, porque enquanto aquelas que estão loucas, inércia, dizendo que não precisa, está na casa do Senhor, que não precisa botar a mão no arado, porque Deus é com ela. Tem outras que estão aqui, aleluia, segurando firme no arado e sustentando a casa dela lá. Aleluia. Porque se ela pensa que é porque ela não está dentro da igreja e que tudo está bom e está perfeito, ela tem que se preocupar, viu? Porque a guerra só vem, aleluia, para aquele que o inimigo sabe que Deus tem coisa com ele. Porque quanto maior, aleluia, o que você carrega, mais a guerra se levanta. Aleluia. E eu quero testificar aqui a palavra da irmã, porque é incrível. Eu estava aqui falando, esse Deus, Ele sonda pensamento e coração aonde você estiver. E eu tenho muito medo, porque eu digo ao meu pastor que eu não sou pregadora. Eu sou alguém que Deus está trabalhando, está desenhando um projeto ainda para fazer a obra dele na terra. Porque, aleluia, eu digo a ele, Senhor, eu não sou. Ele diz, tu és. Não é sobre você, é sobre mim, né? Que vou fazer através de você. Porque, aleluia, eu vi um dia desse, que quando o Pedro, aleluia, ele pregou pela primeira vez, ele salvou 5.000 almas. Não, 3.000 almas. Depois ele na segunda salvou 5.000 almas, aleluia. E aí perguntaram para o outro discípulo, e aí, quando você pregou, quem você salvou? Ele disse, eu salvei Pedro. Então eu salvei 8.001 almas. Glória a Deus. Porque Satanás, ele não vai ficar quieto. E quando ele se levanta, porque ele sabe que Deus tem algo através da tua vida. Você estronda o inferno com o teu louvor. A tua oração tu quebra cadeias. Aleluia, tu liberta pessoas. Aleluia, o mundo espiritual que está esperando um clamor, uma intercessão. Aleluia, para se tornar mais forte e guerrear contra a potestade do inferno. Aleluia, porque eu quero dizer a você, nesse dia, na segunda-feira pela manhã, quem venceu foi o Senhor. Porque quando eu orava na minha cama, era a hora que estava acontecendo. Aleluia, e aí o inferno, ele sabia, aleluia, e pensou, agora eu acabo com a vida da família toda. Mas quem perdeu foi ele. Porque a família toda se unificou e ouviu falar do Senhor. Porque eu disse a ele, ei, na tua vida hoje tu agradece. Porque quem está, aleluia, trabalhando e te colocou de pé foi o Senhor. E te prepara, porque se ele te salvou, ele tem um plano de salvação. E eu creio que em breve, aleluia, tu estás pregando para ele, porque eu profetizo sobre a tua vida. A gente tem que profetizar para os nossos, a gente tem que pregar para os nossos, mas também temos que ser exemplo para os nossos. Aleluia. E aí eu disse a ele, quando foi engraçado, que quando a gente vem voltando, aleluia, conversando sobre Jesus, ele falou que parecia que ele tinha entendimento da palavra. É a ciência, é algo que Deus já depositou naquela vida. Então, se o Senhor não deixou se perder, é porque Ele tem um plano, é porque Ele tem um projeto. E não é à toa que eu e você está aqui. Se a gente olhar pelo retrovisor, quem era eu e você? O que a gente já fez? O que passamos? Mas estamos de pé. Então aquela mulher acreditou.
Ninguém sabe o que aquela mulher sofreu. Os momentos de dores, de lágrimas, as situações mais difíceis que você possa imaginar. A esperança se esvaindo. Aleluia! E ela sem poder voltar para o seu convívio. Então a solidão, a dor, tantas coisas que hoje muitas pessoas enfrentam, ela depende de mim e de você, da oração para ser liberta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ela precisa de mim e de você intercedendo, não olhando o que ela faz de errado, mas olhando com um olhar de misericórdia e vendo o que ela precisa. Ei, eu e você não fomos chamadas para corrigir ninguém, nem querer que ninguém seja perfeito, porque eu e você também não é. Mas nós temos algo grande dentro de nós que podemos fazer a diferença na vida de alguém. Ei, eu não preciso conviver, eu não preciso ter contato, mas se eu orar, eita, o céu vai mover, chega até lá, liberta, quebra a cadeia, expulsa demônio que bate em retirada, e aquela vida, aleluia, vai ser salva. Porque o céu, aleluia, ele fica em festa quando uma vida ela é liberta. Sabe por quê? Aleluia. Para o nosso Criador, todas as vidas importam. Todas. Todas. Então, quando olhar para o outro, não olhe para os defeitos. Olhe que talvez ali esteja uma pregadora, esteja uma pastora, uma missionária, um pastor, um evangelista, um levita, porque você não sabe o futuro que Deus planeja para aquele que muitas vezes eu e você critica. Então nós temos que ser homens e mulheres de Deus que levanta, não que derruba. E principalmente na casa do Senhor. Ei, Deus não está chamando eu e você para fazer disputa de espaço. Não. Deus está chamando eu e você para unir forças num cordão espiritual, num ciclo, aleluia, inquebrável, para chegar aos céus. Aleluia. E fazer coisas grandes. Deus não chamou eu e você para ficar enfeitando a igreja, não. Ele chamou eu e você, aleluia, Ele conta comigo e você para derrotar aquilo que não estamos vendo, mas que Ele sabe, que Ele deu autoridade para mim e você fazer. Ele disse aqui, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor. Então Ele deu a tua boca com autoridade para derrotar aquilo que se levanta. Eu e você sabemos que temos momentos de fraqueza. Temos momentos de fraqueza, temos momentos de tristeza, de dores, mas nós, glória a Deus, temos também, aleluia, a autoridade para crer que o céu está sobre a minha e a tua autoridade. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quando Ele diz, Ezequiel, o que é que tu vê neste vale aqui? Eita, glória a Deus. Ele estava dizendo, Ezequiel, eu já te dei a autoridade, aleluia, para você profetizar. E por que tu não abre a boca na tua casa para destruir aquilo que te incomoda? Aleluia. A nossa oração muitas vezes é pequena. A nossa oração torna o nosso Deus pequeno. Muitas vezes, Senhor, vem a casa, faça. Jesus, olha, Jesus. Não, Senhor, sobre a tua palavra nesta tarde, eu lanço, Senhor, que isso, Senhor, pela tua palavra que tu me dá todos os dias e me alimenta, eu posso vencer. Ei, a guerra é você saber usar as armas. O Senhor já deu louvor para você fazer campanha na sua casa, de 7 louvores, 10 louvores, quem vai dizer é o teu coração e o que tu tem com Deus, aleluia, que estás pedindo e estás clamando. A Bíblia tem vários salmos, aleluia, para te instruir como guerrear dentro da situação. Isso aqui é a bússola do crente, aleluia. É a bússola que faz eu e você ter o norte de agir sobre a nossa vida. Porque o Senhor deu autoridade para certas coisas eu e você fazer. Mas o que a gente não pode fazer, Ele faz, que é o impossível. Então, se é impossível, a gente deixa com Ele. Porque lá em Lucas
1:37 vai dizer o quê? Que para Deus nada é nada. Então, não, acho que Deus manda, não, Deus pode. Que não sou eu acho não, eu tenho certeza. Por isso que eu, Senhor, eu não posso. Mas o Senhor pode ir lá agora e repreender o espírito de morte de Deus. Vá lá, Senhor, vá na minha frente. Quando eu chegar, eu vou ter, aleluia, glória a Deus, a notícia. E eu tive notícia de vitória, notícia de milagre, porque foi milagre, foi testificado pelos homens da medicina, que muitos nem sabem explicar como meu Deus e o teu Deus trabalha. Então, nesta tarde, não fica só aqui na igreja, crendo, absorvendo a palavra. Leva essa palavra gravada no teu coração. Leva a certeza que o Deus que você serve move céus e terra. Ele manda no céu e manda na terra e manda no inferno. A chave está sobre a mão dele. Então, não tem porquê. Vai em frente e confia. Só confirma. Não faz nada sem ele orientar. Mas se ele disser, não tem mais, siga, vai em frente, porque Deus é conosco. Amém, igreja? Então esta é a palavra que o Senhor deixou no meu coração nesta tarde. É um Deus vivo, é um Deus de milagre, é um Deus de vida nesta tarde. Ele é Deus de vida. Aleluia. Onde muitos já pensaram como eu, até no momento que tinha um ponto final, ele foi lá e mostrou que na minha vida e na tua vida coloca um ponto e vírgula e depois ele começa uma nova história. Ele disse hoje pra mim: ei, agora eu tenho 2 datas de aniversário, o dia que eu fui gerado e vim ao mundo, né? E agora o dia que Deus me deu uma nova oportunidade. Então é esse testemunho que a gente vai ouvir dos nossos daqui por diante. Não aceitamos Satanás sobre a vida da nossa família. Aleluia. Ei, não, porque vai ter a festa de oração, do ciclo de oração, vai ter guerra, mas a gente também vai estar lá de pé. A gente existe na terra. Vai se levantar, pode ser. Eu vou pegar um carro, vai ser mais. Não tem nada não, o galardão é maior. A pisa revela até vem, né? A guerra vem, a gente vai lá, né? Sofre um pouquinho, chora, mas no outro dia pela manhã a alegria vem ao nosso coração. É assim, porque a aflição aí fora também tem, dor também tem, choro tem, e as pessoas estão seguindo cegas, escravas, aleluia, aprisionadas pelo inferno. Mas eu e vocês estamos aqui, naquele que reveste 4, aos pés dele, tocando nas vestes dele na orla todos os dias. Amém, igreja? Já agradeço aí com a oportunidade. Palavra boa, né? Nossa missionária trouxe aí para a igreja, vamos ficar de pé. Tem alguém aí no nosso meio que não é crente ainda, que não se decidiu ainda para Deus. Essa tarde quer fazer, aleluia, quer dar um grande passo para Jesus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, alcançado, triste pecador, para aquele que no Golgotha foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Glória a Deus, aquele que sentiu a palavra no seu coração. Jesus Cristo está chamando esta tarde. Tem alguém para Jesus? Aleluia. Se não tiver, que Deus lhe deu a oportunidade. Amém? Glória a Deus. A irmã vai deixar os avisos. Tem aviso para a festividade. Qual é o dia? Dia 26 de setembro. 26 de setembro, os irmãos visitantes estão convidados, né? 26 de setembro, cai no sábado, né? Sábado à tarde, ó.
à noite, às 17 horas. Pronto, os irmãos estão convidados, né? Traga a sua botija, porque o azeite vai levar. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Que culto bom, maravilhoso. Deus trabalhou esta tarde numa brisa suave, irmão. Aleluia. Eu creio que Deus derramou um pouquinho de azeite na botija de alguém aqui nesse lugar. Glória a Deus. Você não vai sair aqui do mesmo jeito que você entrou. Glória a Deus. E prepare que quarta-feira tem mais, irmão. Pode vir, traga mais. Gente, glória.